Bem-vindos a mais uma aula da metodologia Meu TCC. E nessa aula você vai aprender a utilizar as citações no seu TCC de uma maneira inteligente. Bom, é um assunto técnico, é um assunto para algumas pessoas difícil, mas eu prometo, eu vou ser muito direto, muito objetivo. E eu vou falar para você o que você precisa entender, o que você precisa saber para fazer as citações no seu TCC de maneira inteligente. Então, vamos logo começar essa aula. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e vamos, primeiro ponto aqui, entender o que é uma citação. E de maneira muito direta, uma citação é como se você estivesse pegando emprestado o conhecimento de outra pessoa e utilizando no seu TCC. É um empréstimo intelectual, vamos dizer assim. Dessa maneira eu acho que você vai entender bem, né, fazendo essa analogia de empréstimo intelectual. Por quê? Você pode pegar palavra por palavra que uma pessoa falou, pegar essas palavras por palavras e utilizar no seu TCC. Isso vai ser uma citação direta. Ou você pode pegar emprestado a ideia que alguém criou e utilizar no seu TCC. Quando você faz isso, nós estamos falando aí de uma citação indireta, tá? Quando você pega o que alguém já produziu e utiliza no seu TCC, você precisa citar, você precisa mencionar, você precisa colocar de quem é aquela ideia, de quem pertence aquelas palavras, qual é a origem daquilo ali. Se aquilo ali não partiu da tua cabeça, você precisa dizer de onde é que partiu. Se você faz isso, você vai fazer uma citação, direta ou indireta. Se você não faz isso, é plágio. Simples assim. Ai, meu Deus do céu. E aí, o que acontece? Algumas pessoas chegam na reta final, estão com o texto pronto e estão ali se pelando de medo de, meu Deus do céu, e se der um plágio no meu TCC, meu Deus. Entenda uma coisa. O plágio é quando você pega as palavras que alguém já falou e utiliza aquelas palavras no seu TCC, ou quando você copia a ideia de alguém, né, e utiliza no seu TCC. Isso é o plágio. Seja palavra por palavra, seja a ideia. Se você faz isso e você não menciona o dono daquela ideia, você está cometendo plágio. Bom, é natural que em um TCC de graduação você tenha muitas citações. É natural que em um TCC de graduação você vai escrever a partir do que já existe, do que já existe pesquisado. Você vai partir de uma teoria, você vai partir de alguma coisa que já foi criada. Então é muito natural que aconteça várias citações no seu TCC. E é interessante isso. Então, já nesse contexto, quais são as funções de uma citação no seu texto? Eu listei aqui três citações. Tá? Três funções, melhor dizendo. Três funções dessa citação. A primeira função é a função de procedência do seu argumento. Presta bem atenção. O seu TCC, ele é um texto argumentativo. Você vai trazer argumentos no seu texto para persuadir o leitor daquilo ali que você está falando no seu texto. Quando você está argumentando, esses argumentos precisam de procedência. O que você está falando precisa ter uma procedência, ou seja, ter uma origem. Quem está lendo precisa entender da onde é que vem aquilo ali. Imagina só, né, usando uma analogia. Imagina só que eu falo para você o seguinte. Nossa, tá vendo aqui esse relógio? Esse relógio aqui é um relógio original da marca XYZ que custa, sei lá, 10 mil reais. E esse relógio aqui pertenceu a Bill Gates. Você fala, mentira, tá vendo? E aí eu vou precisar, para convencer você disso, eu vou precisar explicar a
procedência, ou seja, como é que esse relógio veio parar no meu braço. Como é que um relógio supostamente de 10 mil reais, original, da marca XYZ, que pertencia a Bill Gates, veio parar no meu braço. Eu preciso explicar. Quando eu explico esse passo a passo de como é que esse relógio chegou no meu braço aqui, eu estou explicando para você a procedência. Trazendo isso para o TCC, quando você faz citações no seu texto, essas citações demonstram para o leitor a procedência, ou seja, como é que você chegou àquele argumento, de onde é que aquele argumento nasce. Pegou a visão? Bom, segunda função, credibilidade. Vê bem, se você fez uma ótima pesquisa no seu TCC, você tem excelentes fontes. Aquela ideia, aqueles argumentos ali, eles vieram de excelentes fontes. E como é que o seu leitor vai saber dessas excelentes fontes de pesquisa? A partir das citações que você vai fazer. Imagina só que você faz... que você tá sem nenhum... Como é que eu explico isso rapidamente? Vamos lá. Se você está fazendo uma pesquisa científica, você precisa buscar revistas científicas de qualidade A1, tá? Qualidade CAPES A1, A2. Tá? Por quê? Porque o rigor científico para a publicação de um trabalho em uma revista CAPES com qualidade A1, A2 é muito alta. O rigor científico é muito alto. Então, trabalhos publicados nessas revistas possuem uma maior credibilidade cientificamente falando. Enquanto que um artigo publicado em um site qualquer da internet, como não vou citar nomes aqui, mas vamos supor aqui Advocacia Brasil, pronto, www.advocaciabrasil.com.br, tá? Se existe esse site, é mera coincidência, tá? E aí tem um artigo criado por um graduando de faculdade aí qualquer. Vê bem, de um lado você tem um artigo publicado em uma revista de alto rigor científico. De outro, você tem um artigo publicado em um site qualquer de internet por um aluno de graduação. Ou seja, o rigor científico desse outro trabalho é muito baixo. Então, se você, no seu trabalho, faz citações de um trabalho de baixo rigor científico, você demonstra para o seu leitor que aquele argumento, que aquilo ali tem pouca credibilidade. Enquanto que, de outro lado, se você faz uso de citações de trabalhos de alto rigor científico, você demonstra a credibilidade, a seriedade daquilo ali que você está falando. Aquilo ali toma mais crédito. Tá bom? Uma terceira função é demonstrar a linha de raciocínio que você está seguindo. Ora, imagina que na tua pesquisa tu está fazendo uma investigação de um problema. E existem diferentes maneiras de você fazer essa investigação. Talvez você siga por um caminho B, um caminho A. Talvez você siga por um caminho B. Naturalmente, existem diferentes autores e cada autor vai percorrer um caminho diferente, vai ter uma linha de raciocínio diferente. Na tua investigação, no teu trabalho, na tua pesquisa, você vai adotar uma linha de raciocínio A ou uma linha de raciocínio B daquele problema. Quando você faz uso de citações, vamos supor que imagina que tu está fazendo um trabalho e tu está percorrendo uma linha de raciocínio feminista, tá? Feminista. É preciso que você faça citações de autoras feministas. É preciso que você faça citações de obras que tenham natureza da teoria feminista. Entende? Para que você consiga demonstrar para o seu leitor aquela linha de raciocínio que você está seguindo. Tá? Bom, e quais são os sistemas de citação que existem? Existem 2, tá? Deixa eu ver como está aparecendo para vocês. Bom, existem 2. O autor-data, que é justamente isso. É você fazer a citação e no final você coloca o nome do autor e a data da obra. E o segundo sistema é o numérico completo, que é você faz a citação, coloca ali um númerozinho tipo 1, pequenininho, e embaixo
como se fosse uma nota de rodapé, você coloca todas as informações bibliográficas referentes àquela citação. Essa segunda maneira ela é muito complexa, não aconselho, porque provavelmente você vai esquecer algum dado. Então, para evitar erro, é melhor você usar o sistema autor-data. Além do mais, o sistema autor-data ele é muito mais prático, porque você colocar a citação, terminou a citação, colocar ali o nome do autor e o ano da obra. É muito mais rápido para você escrever o seu TCC também. Tá? Então, aqui eu coloquei só um exemplo, né? Como por exemplo aqui, Aristóteles, 2023. Bom, tipos de citação. Existem aí dois tipos de citação. Como já falei bem no começo do vídeo. Nós temos a citação indireta e a citação direta. Qual é a diferença principal de uma citação indireta para uma citação direta? A citação indireta, eu estou copiando, eu estou pegando emprestado a ideia. A ideia em si, tá? Não as palavras, mas a ideia. Quando eu faço uma citação direta no meu TCC, eu estou utilizando palavra por palavra. É como se eu estivesse fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V. Entende? Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês entenderem melhor. Bom, deixa eu vir aqui. Deixa eu achar. Bom, eu peguei aqui parte do meu TCC. Não sei se para você vai ficar muito legível. Acho que eu consigo aumentar aqui a tela. Peraí. Agora vai ficar bem legível para você. Esse aqui é parte do meu TCC e eu quero mostrar isso aqui para você. Esse textozinho aqui. Vê só. Aqui um exemplo de uma citação indireta, tá? Então, aqui eu tenho Rebol e o ano da obra, 2004. O que eu fiz aqui foi copiar a ideia que estava presente naquele capítulo do livro. E o que eu escrevi foi o seguinte. Então, veja, a ideia é do livro, é desse autor, Rebol, 2004. Mas as palavras que eu utilizei foram as minhas palavras. E o que eu disse foi o seguinte. O gênero político, também chamado de deliberativo, possui valor de utilidade, a fim de aconselhar o melhor para a coletividade. Este gênero de discurso voltado para decorrer acerca da aprovação ou reprovação social do sujeito, com fundamento no valor de nobreza. Veja, as palavras são minhas palavras, mas a ideia em si, eu peguei de Rebol, 2004. E aqui eu faço a menção, a citação de onde é que eu tirei essa ideia. Por quê? Quem já leu essa obra vai conseguir perceber facilmente que essa ideia está presente neste livro, certo? Se eu não faço essa citação, eu estou cometendo plágio. Então, para não cometer plágio, a gente faz aí, diz quem é o autor e a obra da onde a gente está tirando aquela ideia. Aqui, já vou aproveitar e vou mostrar para você. Não está aparecendo para você, né? Deixa eu baixar mais aqui. Bom, vou mostrar aqui um exemplo de uma citação direta. Uma citação direta, você tem, nesse sistema autor-data, você tem o nome do autor, o ano da obra e a página. Porque, veja bem, você está copiando palavra por palavra, que foi palavra por palavra do autor. Então, é interessante que você diga aonde estão essas palavras na obra. Ora, se você der um livro, está copiando palavra por palavra, que estava ali, naquele lugarzinho do livro, diga para o seu leitor, você quer verificar se essa citação está correta, se essa citação é verdadeira? O nome do autor é Rebol, a obra dele, o ano da obra é 2004 e a página é a página 44. O seu leitor tem a condição de verificar aquela citação, inclusive o contexto em que aquela citação foi realizada, aquela ideia foi mencionada. Então, por exemplo, aqui, além disso, o discurso em Aristóteles é dividido em invenção, disposição, elocução e ação. Agora, eu vou começar a citação agora. A citação direta, curta, ela tem aqui aspas. Não sei se você consegue ver no vídeo, mas tem aqui as aspas duplas.
E aí eu cito esse trecho do livro. As 4 partes da realidade são as 4 tarefas erga que devem ser cumpridas pelo orador. Se este deixar de cumprir alguma delas, seu discurso será vazio, ou desordenado, ou mal escrito, ou inaudível. Terminei a citação, coloca as aspas duplas para indicar que ali finaliza a citação. Autor, ano da obra, página, ponto final. Esse aqui é um exemplo para você entender. Deixa eu voltar minha tela para cá. Esse aqui é um exemplo para você conseguir visualizar, né, a citação indireta e a citação direta curta. Bom, aqui está um exemplo, né? Aristóteles, 2013, Gomes, 2019. E aqui você entendeu, né? O sobrenome do autor e o ano. Bom, a citação indireta, tipos de citação, a citação direta agora, ela pode ser dividida em 2 partes, tá? Nós temos a direta curta e a direta longa. O exemplo que eu mostrei para você agora há pouco foi um exemplo de citação direta curta. Ou seja, em até 3 linhas, eu copiei palavra por palavra do que estava presente naquela obra que eu li. Eu, quando uso uma citação direta curta, quando eu falo mas assim, é regra, tá? Eu fiz isso porque é a regra, você precisa fazer isso. Então, a regra é, você pode fazer uma citação direta curta se essa citação for de até 3 linhas no seu texto. Se você no seu texto conseguir fazer essa citação em até 3 linhas, ela pode ser uma citação direta curta. Quando você for fazer essa citação, você precisa, para indicar a citação, fazer o uso de aspas, marcando o começo e o final da citação, e ela está presente no texto. Deixa eu voltar aqui para você ver. Veja bem, ela está no texto. Aqui está um parágrafo, estou aqui escrevendo meu outro parágrafo, e aqui está a citação no meio do texto. Ela não tem nenhum destaque, ela está no meio do texto. Bom, e aqui está o exemplo, né? Aristóteles, 2023, página 13. Quando a gente está falando da citação direta longa, bom, o que é que acontece? É quando essa citação no meu texto, ela é maior do que 3 linhas, então eu não vou fazer uso de aspas, e o destaque para essa citação é o seguinte, é um recuo de 4 centímetros na página, a fonte ela é menor, a fonte da citação vai ser menor, por exemplo, um tamanho 10 ou um tamanho 11, e o espaçamento é um espaçamento simples, ou seja, se o teu texto, nos teus parágrafos, entre linhas está, por exemplo, 1,5, na citação direta longa vai ser um espaçamento simples, ou seja, um espaçamento de 1,0. Entendeu? Se eu estiver falando rápido, pausa o vídeo, volta, assiste de novo. Porque a ideia realmente é trazer essa exposição, essa visão de como é que você vai fazer o uso das suas citações no seu TCC. E aqui eu vou trazer para você um exemplo, né, de citação direta longa, para você visualizar, poder tirar o print dessa tela e esclarecer de vez as suas dúvidas sobre citação no TCC. Vamos lá. Então vamos lá. Aqui está o exemplo, tá? Até deixei destacadozinho com essa cor. Pessoal, aqui está o texto, tá vendo aqui? Está um parágrafo, aqui tem outro parágrafo. E veja só, essa citação direta longa, ela não fica no texto, ela fica em destaque. Então ela recebe um recuo de 4 centímetros. Então aqui, ó, tem um recuo de 4 centímetros que você consegue fazer facilmente no seu Word. Dado esse recuo de 4 centímetros, não existe aspas, você não faz uso de aspas, tá? E veja bem, se eu escrevesse essa citação no meu texto aqui,
ela seria maior do que 3 linhas. Ela daria tipo isso aqui, sabe? 3 linhas e meia. É maior do que 3 linhas. Então eu sou obrigado a fazer essa citação, esse recuo aqui, essa citação neste formato aqui. E aí, veja só, aqui tem aspas, tá? Não sei se você consegue ver, mas nesse cantinho aqui tem aspas. Por que aqui tem aspas? Porque o texto em si, o texto original, essa expressão técnica retórica estava entre aspas. Então eu copio com aspas, porque é que eu estou copiando, né, o texto original. Terminei de fazer a citação. Autor, vírgula, ano da obra, vírgula, P, né, para indicar a página, ponto, página 1, e o ponto final fica bem aqui, tá bom? Espero que você tenha entendido isso. Deixa eu voltar para mim. E vê só, outro detalhe. Tá vendo que aqui você percebe entre uma linha e outra existe um espaçozinho branco? É porque aqui entre linhas está entre 1,5. Mas o espaçamento aqui na citação é um espaçamento simples, tá? É o de 1,0. Tá? Você precisa fazer isso. E o tamanho também, né? Aqui está um tamanho. Não sei se no vídeo você consegue perceber, mas aqui está um tamanho 12 e aqui um tamanho 10 ou 11. Tá? Vou voltar aqui para mim. Bom, vou mostrar aqui o exemplo no meu TCC. E aí vamos lá. Para finalizar esse vídeo aqui. Como não fazer uso de citações? A parte técnica, você já entendeu. Volta aqui para mim. A parte técnica, você já entendeu. Você já consegue visualizar um exemplo de uma citação indireta, de uma citação direta curta, de uma citação direta longa. Você já percebeu quais são as características de cada uma, como fazer cada uma. Então a parte técnica está ok. Agora vamos para a parte funcional, vamos dizer assim. A parte de como é que você não usa e depois como é que você usa as citações de uma maneira inteligente no seu TCC. Vamos lá. Como não fazer o uso de citações no seu TCC? Eu botei aqui duas coisas. A primeira coisa é a seguinte. Empilhamento de citação. Não faça isso. Meu amor de Deus, não faz isso. O que seria esse empilhamento de citações? Eu tô aqui com algumas caixas que vai servir para ilustrar o que eu tô querendo dizer. Imagina o seguinte. Imagina que você só começa a citar, a mencionar, a colocar uma citação, depois outra citação e depois outra citação. E aí você vai só colocando uma citação em cima de outra citação, sabe? Só fazendo isso aqui. Isso aqui não diz nada, sabe? Isso aqui não demonstra nada, isso aqui não constrói nada. Você apenas está dizendo para o seu leitor que você está enchendo linguiça. É um claro sinal para qualquer pessoa que está lendo seu TCC que você está apenas enchendo linguiça no seu texto. E não serve nada, sabe? De verdade não serve de nada. É só um enchimento de linguiça, um enchimento de espaço ali no seu texto e, sabe? As pessoas sabem que você está enchendo linguiça quando você faz isso. Tá? E a segunda maneira errada é quando você faz um mero uso de citações. Então você está falando ali alguma coisa e faz, eu quero preencher aqui espaço. Ou, o meu professor falou para eu fazer aqui uma citação. Vou colocar aqui qualquer coisa, aí coloca ali qualquer coisa e continua falando. É muito estranho isso, quando você faz só um uso de citação. Fica uma coisa solta. O seu texto fica solto. Não sei se é o seu caso, mas algumas pessoas, quando estão escrevendo o capítulo do TCC, escutam bastante o seguinte: as suas ideias estão soltas, as ideias não estão conexas. O seu TCC não está muito prolixo. Isso pode acontecer porque você não está sabendo fazer o uso das citações. Tá só ali falando, precisa de uma citação. Jogou ali e fica falando. Sabe, assim, fica invisível. É como se a citação ficasse quase invisível ali no seu texto. Fica perdida, fica solta. É tipo o seu amigo chega pra você e fala assim: oi, vamos pra uma festa ali? Nossa, vai ser super legal. Aí você fala: não conheço ninguém. Você faz: não, mas... Aí fala: bora, vai ser super legal. Aí você faz: tá bom, eu vou. Aí você chega na festa,
não conhece ninguém, o seu amigo some no meio da festa e você fica assim, ó. Um monte de gente à sua volta e você, Jesus Cristo, eu vou embora. Eu tô sobrando aqui. É tipo isso, a sua citação, quando você só joga ela no texto, ela fica assim, ó. Ah, Jesus, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu tô sobrando, né? Por que é que eu saí de casa mesmo, hein? Ai, pai do céu. É tipo isso, tá? Só pra você entender. Então, como é que você vai fazer o uso de citações de maneira inteligente? Como é que eu uso uma citação de maneira inteligente no meu TCC para eu bater no peito e falar assim, caramba, que texto bonito, que texto lindo. Eu tenho orgulho de mostrar esse texto para qualquer pessoa, porque tá um texto bonito de se ler. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso com citações? Vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, capítulo segmentado. E aí você me pergunta assim, Henrique, o que é capítulo segmentado? Eu não sei o que é um capítulo segmentado. Capítulo segmentado é uma das ações dentro da metodologia Meu TCC, tá? Eu explico isso bem melhor e eu consigo fazer o capítulo segmentado junto com um aluno que faz parte da metodologia Meu TCC, né? Do treinamento ali particular, as aulas particulares da metodologia Meu TCC. E o capítulo segmentado, essa técnica do capítulo segmentado, serve para você que está escrevendo os capítulos do seu TCC, porque não é qualquer capítulo, é um capítulo segmentado, ou seja, deixa eu mostrar aqui a imagem dele. É um capítulo que possui, o que eu vou fazer aqui para não está aparecendo aqui para você, né? É só fazer isso aqui. Bom, um capítulo segmentado, ele é diferente de um capítulo comum. Por quê? O capítulo comum, você está só ali escrevendo, falando, escrevendo, falando, e você não sabe muito bem o que você está fazendo. No capítulo segmentado, por outro lado, um capítulo ele possui 5 funções. Preste bem atenção, 5 funções, ou seja, 5 coisas que aquele capítulo precisa cumprir, tá? Que é a apresentação de uma ideia, a contextualização, a motivação, ou seja, você mostrar a parte racional daquela ideia, ilustração, ou seja, você fazer o seu leitor visualizar, conseguir imaginar o que você está falando, e a ratificação, que é você falar novamente aquela ideia inicial aquela ideia inicial que você começou falando no seu capítulo. Certo? Então, em cada capítulo existe uma ideia principal que você vai desenvolver e ideias menores que serão desenvolvidas ao longo do capítulo. Isso aqui vai se repetindo, tá? Então você apresenta uma ideia, contextualiza, motiva, ilustra, ratifica e vai fazendo isso ao longo do seu capítulo. Criando essas ideias menores, deixa eu mostrar aqui. Criando essas ideias menores, e essas ideias menores vão, que você vai fazendo a partir do capítulo segmentado, vão se juntando e vão, ao final o seu leitor vai entender a ideia principal que você queria trazer naquele capítulo ali. Bom, então, quando você escreve utilizando o capítulo segmentado, as citações elas podem entrar, por exemplo, para você conseguir fazer a apresentação de uma ideia. Ora, você pode pegar, por exemplo, imagina que você vai escrever alguma coisa envolvendo violência urbana, ou violência doméstica, enfim. Você pode pegar ali um trecho de uma reportagem e fazer a citação direta daquilo ali para demonstrar o quê? Para fazer a apresentação da ideia. Tenho que ver esse negócio aqui daqui a pouco. Fazer a apresentação, fazer a citação de uma notícia envolvendo violência urbana, enfim, para fazer a apresentação da ideia, do tamanho da violência no Brasil. Talvez você possa usar uma citação para contextualizar, para mostrar dados estatísticos, que servem ali para a pessoa entender como é que está, estatisticamente falando, a violência no Brasil. Talvez para motivar, talvez você pegue ali um livro ou, enfim, alguma coisa e faça essa citação para demonstrar a racionalidade daquela ideia que você está dizendo, que você está trazendo. Trazer a razão, a motivação, a justificativa mais lógica daquela ideia.
Ou talvez você pegue, por exemplo, uma tabela ou uma imagem e cite ela, mencione ela no seu TCC. Traga ela para o seu texto para você ilustrar, ou seja, fazer o leitor visualizar, conseguir imaginar o que você está dizendo, que é um grande desafio de quem está escrevendo. Às vezes é conseguir fazer o leitor visualizar, imaginar o que ele está dizendo. Sair daquela ideia abstrata, né, e levar o leitor para uma ideia concreta. Ou apenas ratificar, ou seja, falar com outras palavras aquilo que você falou ali no comecinho do seu capítulo. Essa aqui é uma maneira inteligente de você usar essas citações no seu TCC. Uma outra maneira é você usar citações para você definir objetos no seu texto. Ou seja, imagina que eu estou aqui falando sobre retórica. Em vez de eu passar horas e horas falando sobre retórica a partir de minhas palavras, a partir de minhas ideias, para tentar persuadir você de alguma coisa, eu posso simplesmente fazer a citação do que é retórica para Aristóteles. Entende? Então veja, eu pego lá a obra de retórica de Aristóteles, pego uma partezinha específica daquela obra em que ele define o que é retórica e eu já trago ela para você, já cito aqui para você. Entende? E a partir daquela citação eu posso ir construindo os meus argumentos. Entende? Em vez de passar linhas e linhas escrevendo uma ideia a partir de minhas palavras, a partir de minha cabeça, eu já uso a citação de Aristóteles para servir de base para construir os meus argumentos seguintes. Já nesse contexto, uma terceira função, um terceiro jeito inteligente de você fazer uma citação no seu TCC é usar ela de premissa do seu argumento. Entende? Pessoal, você vai pegar o que alguém já falou sobre aquilo ali e vai usar de base, de premissa, para começar o seu argumento. Imagina que você... Nossa, está chegando muita notificação no celular. Imagina que você está falando sobre... imagina que você pega aqui uma notícia que eu vi esses dias sobre Lei Maria da Penha. Imagina que você está escrevendo sobre Lei Maria da Penha no seu TCC e você quer escrever o seguinte argumento. Olha, criar uma ampliação da Lei Maria da Penha, trazendo novos tipos de violência, vai se criar... Imagina que tu está querendo criar esse argumento. Vai se criar uma lei no texto muito completa, porém que na prática dificilmente vai ser aplicada. E, inclusive, talvez esse aumento de hipóteses de violência doméstica, talvez até na prática, faça com que a lei perca a efetividade. Tu pode usar de premissa para esse argumento, pegar um projeto de lei que visa justamente aumentar os números de tipos de violência contra a mulher. Então, tu cita trecho desse projeto de lei para servir de premissa, de base, para tu desenvolver esse argumento que eu acabei de citar. Entende? Ou o contrário, talvez você desenvolva todo um argumento e para finalizar, para encerrar aquilo ali que você está falando, você usa a citação para servir de encerramento do argumento. É como se você estivesse falando assim: olha, tudo isso aqui que eu estou falando já foi falado com outras palavras, ou já foi reforçado pelo autor fulano e tal. Você pode perceber que isso aqui não é uma simples ideia da minha cabeça. A base de tudo isso aqui que eu estou falando, você pode perceber na obra X e YZ aqui nesse trecho. Entende? Então, de maneira bem rápida, bem sucinta, esse é um jeito inteligente de você fazer uso de citações no seu TCC. Se ficou alguma dúvida, você pode comentar, você pode procurar, ou você pode conversar comigo pelo Instagram, pelo direct do Instagram, humberto.teixeira.1, ou você comenta aqui a sua dúvida e de verdade mesmo, se você chegou até aqui e alguma coisa nesse vídeo fez sentido para você, contribuiu para a tua vida, comenta aqui abaixo. Porque talvez para você seja só um comentário, mas para mim, que estou nesse momento gravando, olhando para uma câmera,
É muito importante, porque eu vou conseguir perceber, saber que o que eu estou falando aqui, hoje, nesse momento, conseguiu chegar para você e contribuir na tua vida para alguma coisa no seu TCC também. Então, comenta aqui abaixo, né, se alguma coisa contribuiu para você, comenta aqui abaixo para eu saber. E é isso, vou encerrar por aqui essa aula do uso inteligente das ações no seu TCC.